Olá, hidrogênio! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa terceira aula desse desafio do lançamento do nosso intensivo Top Habilidades, onde Prof. Freza, Prof. Vitor e eu, Prof. Selma, Prof. de Química aqui do Enem Fora da Caixa, estamos trabalhando com você as top 3 habilidades que mais caem e mais pontuam na prova de natureza do Enem. Eu acredito que nessa altura do campeonato você já entendeu a importância de se preparar a partir das habilidades de uma maneira estratégica e que o Enem não é só estudar conteúdo, só revisar conteúdo. Nós estamos aí cerca de 100 dias do Enem e é muito, muito, muito importante que você esteja atento agora nesse momento, nessa reta final, a tudo aquilo que vai pontuar muito na tua TRI e que você não pode perder, você não pode deixar de acertar essas questões. Então, por isso, nós trouxemos esse intensivo Top Habilidades para te ajudar a pontuar de maneira estratégica na prova com essas três habilidades que nós selecionamos e julgamos ser muito importantes aí na tua pontuação. Eu, profissão, eu vou trabalhar com você hoje a habilidade 2. Então, eu quero pedir que você se organize aí no teu cantinho de estudos. Eu tô aqui com o meu chimarrão, é professor aí, eu sou do Sul, prof. Freza também, prof. Vitor é lá de Brasília, mas nós estamos juntos aí contigo, conectados e cada um do seu jeitinho, fazendo aquilo que precisa ser feito, construindo o seu próprio caminho, né? O caminho, ele se faz caminhando, e eu tenho certeza que só pelo fato de você ter aceito estar aqui hoje, nesse desafio, se desafiar a conhecer um método de estudo totalmente fora da caixa e diferente daquilo que você está acostumado, você já fica aí muitos passos à frente de quem continua sempre fazendo as mesmas coisas e não se permite a conhecer caminhos diferentes que podem levar aí a resultados diferentes, né? Como já dizia o Einstein, é insanidade fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, se você tá aí no teu quarto, quinto ano de cursinho e continua sempre estudando da mesma forma e vê que tua TR de natureza não evolui, você não consegue passar aí dos 680, 650, não consegue romper a barreira dos 700 mais, eu tenho certeza que aqui dentro do Enem Fora da Caixa nós vamos te ajudar. Amanhã nós teremos também a nossa super aula barra live ao vivo, onde nós vamos trabalhar de maneira estratégica e fazendo análises ao vivo de coerências pedagógicas. Vamos te mostrar na prática como funciona uma coerência pedagógica, uma análise de microdados, para que a gente usa os microdados da prova do Enem. Como a gente usa isso de maneira estratégica para te fazer pontuar muito e romper aí a barreira dos 700 mais. Tá? Então, sugiro que você pegue aí o teu material para anotar, que você, se você gosta de fazer anotações, né, resumos, tá? Essa aula aqui, ela não tem um PDF específico porque eu gosto muito de ir construindo contigo. Por quê? Porque escrever, segundo a neurociência, está relacionado à capacidade de memorização. Quando a gente escreve, a gente memoriza muito mais do que somente quando a gente escuta. Então, eu sugiro que toda vez que eu for fazendo anotações, você também esteja fazendo anotações aí no teu material. E nem vem pedir PDF depois, hein? Brincadeira. Vou tomar um gole aqui do meu chimarrão e bora lá. Vamos lá, então, habilidade 2, essa habilidade que eu escolhi com muito carinho para trabalhar contigo, hidrogênio. Ela fala o seguinte: ela usa o verbo associar, ela fala que você, na prova do Enem, lá em novembro, você precisa, quando você estiver diante de uma questão na habilidade 2, conseguir fazer associações na solução de problemas de comunicação. Então, problemas de comunicação aí, por que que eu tenho que desligar um celular quando o avião vai decolar, né? O que que eu posso fazer muitas vezes para melhorar uma rede de comunicação, transporte, saúde ou outro. Então, isso daqui é bem abrangente, tá? Com o correspondente desenvolvimento científico e tecnológico. Então, associar a solução de problemas. Então, eu tenho um problema e eu preciso associar a solução com um desenvolvimento científico e tecnológico. Aqui em desenvolvimento científico e tecnológico, eu quero que você pense em tudo aquilo que vem sendo feito pela ciência no passar dos anos para melhorar problemas de comunicação, transporte, saúde ou outros, tá? Vamos pensar assim nos mais diversos cenários
que é isso que essa habilidade vai trazer para nós aí nas questões do Enem. Então, nós vamos nos deparar com esse tipo de problema sendo solucionado com o desenvolvimento científico e tecnológico. E você vai ter que fazer essa associação. Ah, eu consigo resolver esse problema por causa dessa tecnologia, ou essa tecnologia é baseada nisso aqui para resolver esse problema. Exemplos, prof. Selma, vamos lá, vamos. Eu gosto de exemplos, de trazer aí coisas concretas para você enxergar. Então, olha só o que que eu coloquei aí para ti que pode aparecer, tá? Desenvolvimento de embalagens inteligentes. Embalagens inteligentes, hidrogênio. Toda vez que nós pensamos em tempo de vida de prateleira, produtos que estragam, tem alguém pensando em desenvolver embalagens que vão prolongar o tempo de vida desses produtos, tá? E aqui eu vou trazer uma aula muito especial para ti de nanotecnologia. Já tô abrindo aí para você ficar comigo até o final dessa aula. Por quê? Porque nanotecnologia é algo que dificilmente você encontra aí no teu cursinho pré-vestibular para Enem. E é algo que está totalmente relacionado a essa habilidade, a habilidade 19. Tem várias habilidades que podem aparecer relacionadas à nanotecnologia. E nós trabalhamos dentro do curso Enem Fora da Caixa. Então eu resolvi trazer aqui, de uma forma especial, como um presente para ti, uma aula aí sobre nanotecnologia relacionado à habilidade 2. Por quê? Quando a gente pensa em embalagens inteligentes, a gente pode pensar em nanopartículas de prata que tem propriedade antimicrobiana. Então, qual é a solução que essa tecnologia vai resolver? Ah, vai prolongar o tempo de vida de prateleira, por quê? Porque as nanopartículas de prata são antimicrobianas, vão impedir com que os micro-organismos se proliferem, e se não tem micro-organismo, aquele produto vai demorar mais tempo para ser degradado e vai prolongar o tempo de vida de prateleira. Também pode ser feito um controle de umidade daquela embalagem, um controle de pH, então uma embalagem inteligente aonde tem um mostrador de pH. Tudo isso pode ser desenvolvido pensando em solucionar um problema, ok? Então isso aqui é a habilidade 2 na prática. Iodo no sal de cozinha para resolver um problema de saúde, tá? Você sabe por que que foi colocado iodo no sal de cozinha? Sabe, né? Para tratar uma doença que antigamente era o bócio, que é um problema que dá na tireoide. Por quê? Porque o iodo é responsável por várias funções hormonais da tireoide, ok? Flúor na água para resolver problema de cárie dental e também um tratamento da água, né? Diminuir aí a quantidade de micro-organismos junto com o cloro, tá? No tratamento de efluentes. Então, tudo isso são problemas que são solucionados com o desenvolvimento de alguma ação científica ou tecnológica que vem sendo criada com o passar do tempo. Então, a nanotecnologia também, além de estar aí em embalagens inteligentes, roupas, então roupas durante a pandemia do Covid, aquelas roupas que tinham um revestimento de nanopartícula de prata e que impediam que o vírus ficasse ali, né? Lembra que a gente viveu aí, né? Nossa, parece que foi ontem, mas já fazem 5 anos, né? Nós estamos vendo essa aula aqui em 2025, foi lá em 2020 a pandemia e foi muito triste, né? Porque a gente chegava em casa, eu lembro que eu tinha um bebê recém-nascido, eu chegava em casa e eu tirava a roupa num frio, porque aqui no Rio Grande do Sul faz muito frio. Então, o Martin nasceu em agosto, semanas aí de temperatura negativa, e eu, da porta para fora da rua, já tirando a roupa para não contaminar, para não levar o vírus para dentro de casa, né? Quando eu ia ir para as consultas em rotina dele, porque a gente só saía nessas condições. Ah, então, além das máscaras também, que tinham essas nanopartículas de prata aí com essa função de impedir a proliferação aí do vírus. Roupas também e superfícies autolimpantes, tecnologias novas, desenvolvimento de medicamentos, tudo isso aí a gente vai estar vendo aí na nossa aula de nanotecnologia. Também polímeros, a questão aí dos polímeros, de células a combustível poliméricas, membrana trocadora de prótons, tudo isso são tópicos que eu sugiro que nós não vamos conseguir ver tudo aqui nessa aula, porque é uma aula que a gente promete aí que até aí uns 40 minutos a gente vai fazer gabaritar essa lista de 10 questões,
mas também são tópicos que é importante você anotar aí para depois você estar até pesquisando como um termo aí de curiosidade, para você ficar por dentro de tudo que pode ter na habilidade 2. E os medicamentos, né? Nada melhor do que pensar em desenvolvimento de medicamentos, vacinas, com novas tecnologias para resolver problemas que já existem. Certo, hidrogênio? Então, tudo isso a gente pode estar encontrando aí na habilidade 2. E aí, olha só, deixa eu voltar aqui. Quando você vê aquelas promessas mirabolantes de internet, né? Te ajuda a gabaritar a prova de química, te ajuda a gabaritar a prova de física, te ajuda a gabaritar a prova de biologia do Enem, não faz muito sentido. Por quê? Porque essas questões que têm a ver com a habilidade e que são esses tópicos totalmente fora da caixa, o teu cursinho ele não vai abordar. Só um curso que trabalha por habilidades é que está olhando para essa estratégia toda, que é a habilidade 2, a habilidade 3, tem várias habilidades aí, hidrogênio, que não tem uma matéria específica. É claro que a habilidade um, por exemplo, é de ondulatória, a habilidade 5 é de circuitos, que são bem específicas aí da física, mas muitas habilidades não têm um conteúdo, certo? Então, como é que você vai gabaritar? Você até pode gabaritar aí física, química, mas será que essas questões que você está gabaritando, elas realmente são as que mais pontuam? E aquelas que não têm um conteúdo, né? Que o professor nunca assume, ah, isso daqui é de física, isso aqui é de biologia. Sempre joga para outro professor, né? Que ninguém sabe do que é o conteúdo, porque na verdade não é de conteúdo. E aí, como é que você faz para acertar essas questões? Então, aqui no Enem Fora da Caixa, a gente te ensina aquilo que mais pontua e aquilo que mais cai na prova do Enem, com estratégia, olhando para a matriz das habilidades, que é o edital da prova. Você sabe aí que a tua prova, ela é composta de 45 questões e nós temos 30 habilidades. Então, todas as habilidades caem no mínimo uma vez na tua prova. E a habilidade 2 vai cair dessa forma aí que eu acabei de explicar para você. Tá joia? Então eu escolhi alguns tópicos aqui para revisar contigo que são base para alguns pensamentos assim, né? Se a gente for pensar em algumas questões, nós temos aí alguns tópicos, alguns conteúdos que são chave para tudo isso. E muito importante, né? Se a gente for pensar aí em desenvolvimento de tecnologias, nós pensarmos nas ligações, e até mesmo aqui para introduzir a nanotecnologia, eu gostaria de revisar contigo ligações químicas e ligações intermoleculares. Então, qual é a principal diferença entre uma ligação química e uma ligação intermolecular, ok? Então, as ligações químicas, se você lembra lá, provavelmente esse tópico você já estudou esse ano, porque nós estamos aí numa época já de revisão. Então, as ligações químicas, elas se dividem em ligações iônicas, ok? Ligações covalentes e ligações metálicas. As ligações químicas são as ligações que unem, olha só, que unem átomos, que unem átomos para formar moléculas. As ligações químicas unem átomos. Por exemplo, aí, ó, um exemplo de ligação iônica, que eu gosto, né? Eu sempre trabalho esse, o NaCl. O nome iônica é porque nós temos a formação de íons, então aqui eu tenho um íon positivo, que é o Na+, e o Cl-, que é o íon negativo, ânion negativo, cátion positivo, ok? Só fazendo aí uma revisão contigo. Então, as ligações iônicas formam íons, por isso que elas recebem esse nome. Além do mais, elas acontecem entre um metal mais um ametal ou um não metal. Nesse caso aqui, o metal é o Na e o ametal é o cloro e formam íons. Elas têm essas características. Elas são muito fortes
E os compostos formados por ela, eles têm alto ponto de fusão e ebulição. Justamente por essas ligações serem muito fortes. Quando eu falo em uma ligação muito forte, é muito difícil de separar, porque ali tem o quê? Tem transferência de elétrons, ok? O cloro recebe um elétron do sódio e o sódio doa um elétron para o cloro, então, por ter transferências de elétrons, é muito difícil de separar essas substâncias. Por isso que elas têm alto ponto de fusão e ebulição. Porque o que que é levar uma substância à ebulição? Fazer com que ela saia do seu estado líquido e vá para o estado vapor. E para isso acontecer, as moléculas precisam se separar. Se eu tenho ligações muito fortes ali, entre os próprios íons, entre os próprios átomos ali, é muito difícil de fazer essas substâncias se separarem, ok? Exemplo, se você colocar um pouco de sal aí numa panela e levar no fogo, você não vai conseguir derreter esse sal, tá? Não vai conseguir levar ele à fusão. E se você colocar sal na água, a água vai ter uma temperatura de ebulição aumentada por causa da presença do sal. E aí a gente entra lá em propriedades coligativas, ok? Tô fazendo aí um brainstorming com todos esses conceitos para você ir revisando. Isso são ligações iônicas. Ligações covalentes. Vamos pegar outra cor aqui para as covalentes. Covalentes, laranja. Exemplo de um composto covalente. Exemplo de um composto covalente, vamos pegar o CO2, né? CO2, tá? Então, o CO2, o que que nós temos agora? Nós temos a metal mais a metal. E agora, a maioria dos compostos covalentes, eles não têm aqui uma interação muito forte, então as interações são mais fracas. E nós temos a característica aqui de um compartilhamento de elétrons, por isso que é chamado de covalente. Então, eles compartilham elétrons, ó. Vamos abrir aqui o CO2 só para você relembrar. Então, o carbono vai no meio com um, 2, 3, 4, ok? Tá na família 14. Tem 4 elétrons na última camada. O oxigênio tá na família 16. Tem 6 elétrons. O objetivo de fazer uma ligação, chegar a 8 elétrons. E aí, o que que acontece aqui? Vai haver aqui um compartilhamento, ó. Hidrogênio tinha 6, 7, 8, ficou com 8, ó, ficou estável. Esse carbono aqui, 4, 5, 6, falta mais 2 para ficar com 8. Aqui, compartilha e compartilha. Todo mundo ficou estável agora. Perceba que agora ninguém mais doa um elétron para o outro. Agora existe um compartilhamento desses elétrons, ok? Então, essas ligações aqui. E é claro, né, para encerrar aí as ligações metálicas que acontecem entre metais. Então, exemplo aí, né, um pedaço de ferro, uma barra de ferro, onde nós temos o modelo do mar de elétrons, né? Nós temos os cátions aqui do metal, numa espécie de retículo, e nós temos aí os elétrons mergulhados ao redor desses cátions, né, buscando a estabilidade, porque os elétrons são negativos e eles ficam aqui mergulhados, buscando essa estabilidade dos cátions que são positivos, ok? Ligações metálicas, então, os metais, né? Essas ligações químicas que nós acabamos de ver são aquelas que unem átomos. Então, toda vez que a questão do Enem falar de interação, não está falando desse tipo de ligação, ok? Nós estamos falando sim de interações ou ligações, né? Eu gosto muito do nome interações. Interações intermoleculares. Inter, entre, ok? Aqui é entre moléculas. Entre moléculas. E aqui nas interações intermoleculares, eu vou esperar você anotar aí o teu resuminho e eu vou puxar as propriedades dos compostos orgânicos.
Por quê? Porque a gente vai ver interações intermoleculares focado aí nos compostos orgânicos, ok? Anota aí hidrogênio e vamos para a nossa próxima pauta aqui. Muito bem, propriedades dos compostos orgânicos. E aí, quando a gente fala em propriedades dos compostos orgânicos, vou apagar aqui, nós temos as forças intermoleculares, que são as interações intermoleculares que mandam nesse jogo aqui das propriedades. As propriedades dependem fortemente do tipo de interação que está acontecendo. Então, nas interações intermoleculares, nós temos o tipo de interação que se chama dipolo induzido, que é a primeira, que acontece em moléculas apolares, ok? Moléculas apolares de hidrogênio, ó, que não tem, por exemplo, CO2, né? Que não tem uma diferença de polaridade. Se eu dividir essa molécula, tanto aqui quanto aqui, ela tem o mesmo tipo de polo. Ela não tem uma diferença de polaridade. Então, dipolo induzido é a mais fraca, tá? A mais fraquinha. Acontece em moléculas apolares ou hidrocarbonetos. Lembrando, o que que são hidrocarbonetos? Compostos formados somente por carbono e hidrogênio, ok? Então, se eu tiver aqui, ó, CH3, CH2, CH3, também eu tenho dipolo induzido atuando aqui, ok? Então, dipolo induzido, interação mais fraca que existe. Dipolo permanente, também chamada de dipolo-dipolo, ela é mais forte que a dipolo induzido. E ela acontece para todas as moléculas polares. E aqui eu quero que você anote que na orgânica são as funções orgânicas oxigenadas, que são cetona, éster, éter, ácido carboxílico, tá? Aldeído, certo? Eu vou pegar aqui um exemplo, ó. Vou pegar essa molécula que estava aqui, que era 1, 2, 3, 4, um butano, e vou transformar numa butanona. Ó, dupla O, CH2, CH3, ok? Que é uma butanona, ó. Então, agora passa a existir um polo. A interação ela fica mais forte que a de polo induzido. E para o Enem, uma das mais importantes que cai muito e que você tem que saber é a ligação de hidrogênio. Toda vez que você enxergar OH, meu querido hidrogênio, você marque, por favor, sem pensar duas vezes, ligação de hidrogênio. Essa vai ser a resposta. Prove se é uma se eu errar. Se você errar, você pode me mandar um WhatsApp até às 4 da manhã, a hora que for. Você tá aí fazendo tua lista, você marcou ligação de hidrogênio quando enxergou OH e errou no Enem, você me chama, tá? Você me chama que a gente conversa. E por que que eu tô abrindo isso pra você? Porque eu sei que você vai acertar qualquer questão do Enem. Apareceu OH, você pode marcar, né? OH, que é a nossa famosa hidroxila. É importante que você vá para a prova do Enem com o nome bem afiado, tá? É a hidroxila, que é quem faz as ligações de hidrogênio, que é a mais forte de todas. É a mais forte de todas e que explica a propriedade de vários compostos e que pode sim ser utilizada em diferentes tecnologias. Por exemplo, o desenvolvimento de fraldas, né? Fraldas de pano, que tem moléculas aí de celulose, né? De algodão, de tecido, e as fraldas de plástico, que tem o quê? Que tem hidroxila na cadeia polimérica, que faz com que o xixi, que é água, interaja fortemente. Por isso que as fraldas plásticas elas são mais eficientes. E isso é o desenvolvimento de uma tecnologia para solucionar um problema. Tá vendo? Tá vendo como é importante? Um conteúdo que muitas vezes a gente não consegue pensar nele tão fora da caixa e o Enem vai lá e coloca uma questão totalmente fora da caixa. Então, ligações de hidrogênio, as ligações mais fortes que existem, e não é só o OH, não é só a hidroxila, é o famoso H-FON, ó. É o hidrogênio com flúor, com oxigênio ou com nitrogênio. Então, aqui nesse caso, é o hidrogênio com oxigênio, por isso que é ligação de hidrogênio. Faço as anotações aí e bora para o nosso próximo tópico. Muito bem. Polaridade, eu também quero revisar contigo aí, nesse tópico de polaridade.
a lipofilia e a hidrofilia. Então, filia é afinidade, ok? Afinidade. Lipo, gordura. Então, aqui é afinidade pela gordura. Só que aqui o Enem pode vir e colocar sinônimos para você de lipofílico, que é, sabe o quê? Apolar. Então, ele pode vir e dizer que o teu composto é apolar, ou ele pode vir e dizer que o teu composto é hidrofóbico. E tudo isso é exatamente a mesma coisa. Afinidade pela gordura é um composto apolar que é hidrofóbico. Por que hidrofóbico? Hidroágua, fóbico, fobia. Então tem fobia pela água. Por que que ele tem fobia pela água? Porque a água é polar. Se ele é apolar, ele não tem afinidade pelo polar, que é a água. Por quê? Porque semelhante dissolve semelhante, ok? Anota tudo isso daí. Esses sinônimos eu gosto muito de trazer, porque aparecem muito nas questões. E aqui, ao contrário, nós temos a hidrofilia, que é a afinidade pela hidroágua. Afinidade pela água. Quem é hidrofílico? Os compostos polares. Os compostos polares, e eles também são lipofóbicos. Agora, eles têm fobia da gordura, ok? Esses sinônimos, essas palavrinhas-chave, elas são muito importantes aí para depois a gente trabalhar nas questões, tá joia? Bora lá, hidrogênio. Seguimos. Então, pensando que semelhante dissolve semelhante, aqui se explica vários casos de solubilidade. Por isso que o álcool se dissolve tanto em água, porque ele tem uma parte polar e a água também é polar, quanto em gasolina, né? E, na verdade, ele também se dissolve uma parte em gasolina, porque ele tem uma parte polar, apolar na cadeia dele também, tá? O etanol. Mas a água não se mistura com a gasolina, porque a água é polar e a gasolina é apolar, ok? Muito bem. Agora, essas propriedades aqui da orgânica eu não vou focar agora, por quê? Porque elas não vão cair na habilidade 2, ok? Mas elas caem aí em alguma outra habilidade, que é a H18 e a H19, que estão aí dentro do curso Enem Fora da Caixa. Muito bem, agora eu quero que você tome uma água e venha para cá comigo, que nós vamos começar agora a falar sobre nanotecnologia. Vou tomar um gole aqui do meu chimarrão e bora lá falar sobre nanotecnologia. Essa tecnologia tão nova e ao mesmo tempo tão revolucionária. Se nós pensarmos numa escala de dimensão, a nanotecnologia estaria para uma bola de futebol, assim como a bola de futebol estaria para o planeta Terra. Essa seria a dimensão de escala, ou seja, é um nada no meio de um nada. A nanotecnologia é algo em uma escala muito, muito, muito pequenininha. Ela é 100 milhões de vezes menor do que uma bola de futebol de 22 centímetros. E aqui eu coloquei como exemplo, um buckball, que é um carbono 60, que tem essa estrutura que parece uma bolinha, mas ela mede 0,7 nanômetros, menos do que um nanômetro. Se nós tivéssemos aí uma escala para conseguir enxergar, o olho humano enxerga tudo aquilo que é macro. Aqui nós temos uma criança de 1 metro de altura, ok? O microscópio óptico enxerga tudo aquilo que é micro, por exemplo, as hemácias, que tem 5.000 nanômetros, ou um fio de cabelo, que tem 120 mil nanômetros. E o microscópio eletrônico é que conseguiria enxergar na escala nano. Para você ter uma ideia, né, o DNA está numa escala nano e os vírus também estão numa escala nanométrica. Por isso que quando a gente pensa em nanotecnologia, a gente está pensando em estruturas muito, muito, muito pequenininhas mesmo.
E a escala atômica é menor do que a escala nanométrica, né? A escala atômica, então, por isso que dificilmente, né? É claro que já foram registradas em algumas imagens de átomos, mas os átomos são muito pequenos, né? Então, aí geralmente se vê em moléculas, né? E nós precisamos, é claro, de um microscópio muito potente para conseguir enxergar. Então, a escala nanométrica é uma escala que vai de 1 até 1.000 nanômetros. Depois de 1.000 nanômetros, nós começamos na escala micro, tá? É 1 micrômetro daí. Muito bem. Se nós juntássemos 10 átomos de hidrogênio, para vocês verem o tamanhinho do átomo, né? Se nós juntássemos 10 átomos de hidrogênio enfileirados, nós teríamos o equivalente a 1 nanômetro. A 1 nanômetro, ok? Isso explica, né, a nanotecnologia, ela está muito presente na natureza, hidrogênio. Isso explica, então, os pelos nanométricos, né, que saem da pontinha dos dedos das lagartixas e faz com que elas fiquem aderidas à superfície, por isso que elas não caem na parede, né? Se elas estiverem aqui no teto, elas não vão cair, porque ali vai ter uma adesão de forças atrativas de Van der Waals. Então, esse tipo de força faz com que elas fiquem aderidas, mas esses pelinhos aí são nanométricos. A gente não consegue enxergar. Uma grande característica da nanotecnologia é a sua superfície aumentada. Então, se eu tiver, por exemplo, um cubinho aqui, imagina esse cubinho colorido. Se eu partir ele em inúmeros pedacinhos nanométricos, então aqui eu tinha uma medida X, um volume X. Se eu partir essa superfície em inúmeros pedacinhos, eu tenho uma superfície, uma área superficial aumentada, porque eu estou pegando algo assim e separando em muitos pedacinhos. Isso faz com que a reatividade dos materiais nanométricos seja totalmente diferente. Eles têm uma reatividade aumentada. Se a gente pensar em cinética, a gente pode relacionar com nanotecnologia. Por quê? Porque vai aumentar a energia da ativação, porque você sabe que a superfície de contato é um dos fatores que aumenta a velocidade de uma reação química. Então, aí nós já estamos falando de uma vantagem da nanotecnologia, ok? Então, imagine que esse cubinho seja partido em inúmeros pedacinhos, isso seria equivalente a essa área superficial da nanotecnologia, que é um ponto de vista muito interessante, tá? Aí eu quero que você dê um print na tela agora para resolver essa questão aí, que fala sobre o êxito da aplicação. Eu não vou comentar porque ela não é da habilidade da aula, tá? Mas só para você ter uma ideia aí de como isso aparece na sua prova. Ok, hidrogênio? Isso aparece em várias habilidades. Além da superfície de contato, a nanotecnologia apresenta propriedades ópticas diferenciadas, né? Se eu tiver o ouro aí, o ouro ele é amarelo. Quando eu enxergo ele a olho nu, é quando eu enxergo ele no seu tamanho macro. O metal ouro que é constituído de muitos átomos de ouro ali, e é macro, tamanho, é amarelo. Mas se eu tiver uma escala nanométrica de ouro, ele vai mudando de cor, ó. Então, eu posso ter aqui alguns nanômetros a cor lilás, depois um roxo escuro, depois vermelho, né? E essa propriedade óptica, ela é aplicada em várias aplicações, como nos vitrais, né? Os vitrais muito famosos, eles são constituídos de nanopartículas, a nanopartículas misturadas ali no vidro, que fazem com que as cores elas sejam diferenciadas, né? Por isso que os vitrais também, muitas vezes, eles são muito caros. Foi descoberto também, aqui é um artigo, né, que a mudança de cor, né, dos camaleões, então aqui é um macho relaxado e aqui um macho excitado. A mudança disso daqui é devido aos cristais nanométricos que constituem a pele do camaleão, tá? Hidrogênio. Então, dependendo da proximidade desses cristais, eles refletem diferentes comprimentos de onda de luz e vão alterar aí a coloração que o nosso olho enxerga. Muito bem. Isso aqui, pensando nisso, nós podemos ter diferentes aplicações aí, né? E aí eu vou deixar você imaginar diferentes coisas sendo aplicadas. Uma outra propriedade interessante das nanopartículas é o efeito Lotus, que é presente aí nas folhas de Vitória Régia, que é esse efeito Lotus que não deixa que a água
fica aderida à superfície, é tão hidrofóbica, ó, que você tá vendo aí no vídeo, que aqui na superfície, isso aqui, ó, é o efeito Lotus, são as partículas que estão na superfície que são hidrofóbicas. Quando a água cai, a água não se espalha, ela é totalmente repelida. Então, esse efeito das nanopartículas também pode ser aplicado na solução de um problema. Qual o problema? Vidros que sujam com muita facilidade, vidros de edifícios que são difíceis de limpar. Eu posso ter aí uma superfície autolimpante para facilitar e para resolver esse problema, ok? Nanoestruturas, então, roupas que não sujam, é uma escova que dispensa o uso de pasta de dente, reduz o consumo de plástico. Tudo isso que eu trouxe aqui nessa aula é aí muitas vezes são pesquisas, tá? São pesquisas que estão sendo feitas em nanotecnologia. Também na parte de cosméticos, enquanto um cosmético convencional ele penetra aí somente na epiderme, um nanocosmético teria a capacidade de penetrar na derme, na região subcutânea. Então, por isso que a ação de nanocosmético ela é muito maior, ela é potencializada comparado com o cosmético normal. E essa é a variação essa é uma variação. Essa é uma vantagem da nanotecnologia, porque pode ser utilizado menos ativos. Por quê? Porque como ele penetra mais, eu tenho uma ação melhor utilizando menos produto. Muitas vantagens aí da nanotecnologia, ok? Curativos biodegradáveis, biocombustíveis e flexíveis devido à composição natural, né, com biopolímeros. Aqui, na verdade, ele é feito de PLA e aqui nanopartículas de PLA. Então, nanopartículas de plástico bem pequenininhas que vão ali e fazem uma ação muito melhor, né? Porque imagina eu ter algo ali macro, que a nossa pele, as nossas células da pele, elas não vão reconhecer, não vai penetrar ali, e eu ter algo nanotecnológico que eu vá colocar como um curativo e vai ser absorvido pela pele, porque é nano. Tecidos para controlar o calor e repelir insetos. Então tem muita coisa, né? Os tecidos também esse aqui que eu falei da característica antimicrobiana, que foram as nanopartículas de prata. Então, tem muitas descobertas aí sendo feitas em nanotecnologia que podem ser utilizadas para a solução de problemas e podem aparecer em questões da habilidade 2 do Enem, da habilidade 18, habilidade 19. Aqui é o grafeno, que também é um composto nanotecnológico inúmeras características, né, do grafeno que fazem ele ser um material diferenciado, um material super importante. Ele é um dos materiais descobertos que tem maior característica de condutividade. A propriedade de condutividade dele é muito alta. Ele é durável, ele é impermeável, é leve, flexível, é 200 vezes mais forte que o aço, porém ele é leve, enquanto o aço, que é feito de ferro, é muito pesado. Então, a nanotecnologia, hidrogênio, ela é um mundo encantador. Por que que eu falo com tanto gosto e com tanta propriedade da nanotecnologia? Porque todo o meu doutorado e meu mestrado foi na área de nanotecnologia. Então, eu sou formada em química, eu tenho mestrado em engenharia e doutorado em química. Então, tudo aquilo que eu estudei aí por muitos anos tem a ver aí com nanotecnologia. Por isso que eu trouxe essa aula para ti, e eu espero que você goste muito. Eu quero que você deixe seu comentário também a respeito de tudo isso, porque é algo que realmente eu acredito que tem um grande potencial para aparecer na prova do Enem cada vez mais. Aqui um biofertilizante nanométrico, que também pode revolucionar a agricultura. Por quê? Porque vai ser absorvido muito mais rápido, vai otimizar o processo de fotossíntese, vai fazer uma conversão melhor. Então, aí tem várias descobertas sendo feitas. E a nanotecnologia em saúde, na bioengenharia de tecidos, que eu falei para ti, né? Que por ser nano, o tecido vai absorver de uma maneira mais rápida, vai ser biocompatível. Também as nanopartículas para diagnóstico de câncer in vitro e in vivo também, onde a gente pode corar essas nanopartículas com material fluorescente e elas vão lá no tumor. A administração de fármacos também é facilitada, evita os picos de absorção dos medicamentos, que um medicamento comum, né? Você sabe que ele tem os picos de absorção quando a gente toma. Tem uns que são após 24 horas, após 48 horas, que é quando ele se degrada no estômago, né? Ou na via ali que eu vou administrar. Mas se ele for nano,
ele vai demorar muito mais aí para degradar. Na verdade, não é que ele vai demorar, né? Dependendo como eu fizer o carregador desse medicamento. Então, eu posso fazer uma nanopartícula de plástico polimérica, que vai ter o medicamento ali dentro e vai ser liberada somente no local de ação específico, que é onde vai ter o tumor. Nanopartículas magnéticas também, para tratamento de tumores, com diferentes tipos de óxidos de metais. E aí, aqui a vantagem da resposta farmacológica de um medicamento nanoencapsulado. Nesse sentido, né? Então, nós temos aí uma nanopartícula que vai num local de ação específico a partir de mudanças que eu faço ali nela, eu consigo mexer naquela nanopartícula, diferente de um fármaco comum, que tem aí uma liberação, ó, que varia, né? E aí eu teria uma liberação sustentada, que seria esse verdinho aqui, quando eu tenho um fármaco nanoencapsulado, ok? Uma outra aplicação legal que a gente pode pensar aí para uma habilidade 2 seria nanoencapsular essências para fazer com que essas essências demorem mais para degradar, né? Enfim, fiquem mais tempo ali no emitindo cheiro. E na saúde, assim, gente, para você ter uma ideia, na saúde é um mundo aí de aplicações, tá? Eu tô mostrando aqui algumas, né? Sempre associadas a polímeros, tá? Então aqui são cadeias de polímeros, ó, PLA, PLGA, PCL, são todos polímeros que têm biocompatibilidade e também são bioabsorvíveis, tá? E aí, quando eu penso em colocar uma nanopartícula com um remedinho dentro da bolinha de polímero, que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar com a degradação do polímero e não mais do medicamento. Então, eu consigo proteger esse medicamento, eu consigo fazer com que ele dure mais tempo no organismo, eu consigo mexer em várias propriedades, tá? Então, na saúde também é revolucionário na solução de problemas aí pensando na habilidade 2, ok? Então, nós temos aí uma série de aplicações, tá? Que já foram pesquisadas, tudo isso que eu estou mostrando para vocês em protetores solares também, devido ao efeito de barreira das nanopartículas. Então, sempre que se falar em nanopartícula, eu quero que você pense que elas têm um efeito de barreira, porque elas recobrem muito bem a superfície onde eu coloco elas, tá? Nas embalagens inteligentes, eu posso utilizar diferentes metais, dependendo do que eu quero trabalhar, né? Se eu quero pensar na biodegradação, se eu quero pensar na atividade antibacteriana, se eu quero pensar na repelente à água, estabilidade térmica. Então, eu vou trabalhando aí com diferentes tipos de metais. Quando eu penso em tempo de vida de prateleira, embalagens inteligentes e embalagens que duram, que protegem a comida, o alimento por mais tempo, protegem da umidade, né? Protegem aí de tudo isso. Eu penso aí em nanopartículas, né? E eu quero que você lembre também daquela aplicação que eu falei do coronavírus, onde a gente teve essas embalagens, né? Não embalagens, desculpa. Aquelas roupas e também nas máscaras com nanopartículas de propriedades antimicrobianas. Então, esse hidrogênio é o mundo da nanotecnologia. Quero que você faça as suas anotações aí no teu material a respeito de tudo aquilo que você viu aqui, pensando em habilidade 2, né? Claro que nós vamos ter também algumas questões de habilidade 2, né? Aqui eu falei muito de saúde, né? Que seria mais biologia, mais química, mas aí pensando em física também, tá? Nós vamos ter aí, por exemplo, desenvolvimento de cintos de segurança, de comunicação, por exemplo, telefones celulares, tá? Mas todas as questões, elas são direcionadas para a associação. Lembra sempre, tá? Daquilo que eu falei no início dessa aula. Associar a solução do problema com a tecnologia desenvolvida. E agora nós estamos aí indo para o final da nossa aula e começa o desafio. Você precisa ir até o post do Enem Fora da Caixa, que acabou de ser postado, comentar com a sua TRI o número de acertos e concorrer a uma análise da coerência pedagógica. Esteja ao vivo na nossa aula de amanhã, não esqueça. Agradeço muito pela sua atenção. Tenho certeza que você vai gabaritar a lista da habilidade 2. Deixe o seu comentário nessa aula e um grande beijo no coração e até a próxima, hidrogênio.